é gestão de risco financeiro, mas na realidade financeiro é só uma... Não sei se está gravando. Tá gravando, agora tá. Agora está. Então, na realidade, não é só isso, não é só gestão de risco financeiro, mas quem iniciou esse processo de risco foi quem deu mais importância, foi o aspecto financeiro, que foi onde alavancou essa questão de gestão de risco, né? Então, mas não vamos nos limitar só a isso, tá? Mas vai ser também uma parte do nosso estudo aqui, nosso trabalho. Tá certo? Então, voltando aí, eu sou o professor Joca, como eu falei para vocês, João Carlos, e o Nelson, nós dois vamos dar essa disciplina, né? O Nelson vai vir aí fazer umas palestras, falar sobre uma ferramenta que é o Risk Simulator. Daqui a pouco eu vou dar a palavra para ele, ele vai fazer uma geral para vocês do que é o Risk Simulator e quais são as oportunidades que nós vamos ter de trabalhar com essa ferramenta, que nós temos, nós da UNB já somos o nosso laboratório é certificado e daqui a pouco o professor Nelson é um professor certificado também, e eu estou tentando ver se eu também estou fazendo lá os testes para ver se também eu consigo a certificação, né, de gestor de risco do IPR e consequentemente do Risk Simulator, que é a ferramenta que o IPR gerou, né, e utiliza. Ok? Então o nosso curso, eu já falei alguma coisa na aula passada, mas a gente vai, como eu falei para vocês, falar um pouco sobre a parte de história do risco, essa coisa toda, né? Antes disso, eu vou falar um pouco das partes das políticas econômicas, que tem tudo a ver com a avaliação de risco de investimento, né? Será que eu vou investir ou não nesse país, né? Qual é a situação política econômica desse país para que eu possa investir? A gente vai passar depois para uma avaliação histórica do risco, como é que está o risco e tal, e vai estar também dentro do nosso escopo. Aí depois a gente entra mais nos aspectos quantitativos, né? A gente talvez faça alguma revisãozinha de estatística, dependendo da turma aí. A gente vai fazer um estudo sobre eventos, né? Modelos quantitativos sobre estudo de eventos. Vamos olhar algumas ferramentas de risco, inclusive de opções reais, que avalia os investimentos das empresas, né? Os fluxos de caixa, tal, os investimentos que as empresas se dispõem a fazer, e aí a gente vai avaliar as opções que as empresas podem ter, que é o chamado opções reais, né? Nesses fluxos de caixa de investimento. A gente vai ver alguma coisa sobre análise envoltória de dados, né, análise multicritério, são técnicas que servem para também avaliar risco e fazer algum estudo de risco, né? Então, é isso. O conhecimento de engenharia econômica e de estatística é extremamente importante, por isso que são pré-requisitos para esse curso, tá? E nessa primeira aula é um bate-papo, vou conversando sobre isso, vou falar sobre a política econômica, o professor também, Nelson, vai falar bastante sobre o Rio Simulator e tal. Então, eu gostaria que vocês também interagissem aí, perguntassem e tal, tá? Então, é isso, tá? Eu vou dar a palavra um pouco aí, pro professor Nelson, né, para ver se ele falar do Rio Simulator e da oportunidade que nós estamos tendo de aquisição da ferramenta, tá? E de trabalhar com essa ferramenta no nosso curso aqui. O Nelson, se você quiser aí, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, professor. Realmente é uma honra muito grande estar dividindo essa turma contigo. Já tradicional aqui na UNB, essa sua abordagem, e eu vim aqui para contribuir mais com essa ferramenta, né? Mas realmente eu tenho muito que aprender aqui também nesse aspecto até da sua experiência de banco, né?
sempre viveu dentro de banco, e o banco é o precursor desse tema de gestão de risco, né? Agora é que, desculpe o pigarro, porque às vezes eu tenho esse pigarro. Agora, recentemente, é que as empresas estão começando a internalizar esse aspecto de risco, mas o sistema bancário já manipula com esse tipo de ferramental já há muito tempo, né? Vem lá inclusive o Acordo da Basileia, ela foi feita todo em cima dessa metodologia que nós vamos estar trabalhando aqui, que é a identificação do aspecto de probabilidade de um evento acontecer, um evento indesejado acontecer. Então, a gestão de risco é basicamente isso. O tempo todo a gente vai estar tentando identificar os riscos do nosso processo, do nosso negócio, separar aqueles riscos que são relevantes para a sobrevivência da nossa empresa e aqueles que, digamos assim, não são tão impactantes, e esses que são relevantes, a gente entender como é que eles podem ser quantificados. Porque em administração, tem uma máxima que a gente aprende sempre quando estuda administração, é que você só consegue administrar aquilo que você consegue medir. O que você não consegue medir, o máximo que você pode fazer é dourar a pílula, mas administrar mesmo significa você aplicar procedimentos que possam tentar reduzir o impacto de um eventual desarranjo naquilo que foi planejado. Então, para a gente fazer essas medidas de atenuação, ou o nome mais apropriado é mitigação, que é, na verdade, a introdução de uma série de medidas que a gente deve tomar. Inclusive, eu estava até conversando com o professor há pouco tempo atrás, um dos aspectos mais comuns que a gente tem de mitigação de risco é a contratação de um seguro, né? E, obviamente, você nunca vai contratar um seguro se você saber qual é a sua exposição, porque se você depender do corretor, o corretor vai dizer que sua exposição é 1 milhão, quando, na verdade, se você contratasse um seguro de 100 mil, já era suficiente. E o prêmio é pago em cima do contrato, né? Do que você contratou. Então, essa é um item muito sensível para a gente aprender em gestão de risco, né? Porque não é só a parte de seguro, mas tem todo um ambiente dentro da empresa que a gente tem que começar a se preocupar, né? Até mesmo os procedimentos mais simples que a gente tem, de checklist, de checagem dupla, de redundância, tudo isso tem a ver com a avaliação de risco. Se a gente não consegue medir o risco, né? Se a gente não entende exatamente o que é o risco, né? E não consegue quantificar ele, a gente não consegue fazer os procedimentos administrativos e operacionais daquilo que a gente está fazendo para tentar reduzir, porque o risco a gente nunca vai cancelar. O risco é porque é uma coisa que não depende do ser humano, é uma coisa fortuita, né? Mas a gente pode se antecipar a ele, criar algumas medidas que protejam o risco. Então, eu vou falar sobre vulnerabilidade, o conceito de risco, o conceito de vulnerabilidade, né? Até mesmo um conceito que hoje em dia é muito badalado, que é da resiliência, né? Muita gente confunde esses termos todos. Então, se eu tendo oportunidade, eu vou abordar cada um desses temas, que é sempre bom a gente ter eles bem definidos, e vou ensinar para vocês como a gente calcula isso. O professor falou dessa ferramenta, o Risk Simulator. O Risk Simulator é uma ferramenta que a gente está disponibilizando esse ano e o ano passado na UNB, para os alunos poderem, em cima dos seus modelos, né, de planejamento, normalmente a gente faz modelo com fluxo de caixa, mas nem sempre é só fluxo de caixa que você trata. Existem outros modelos, mas de qualquer forma, o risco está em cima de um modelo que é facilmente desenvolvido numa planilha Excel. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que a gente vai disponibilizar para vocês, para que vocês possam medir exatamente a parte da probabilidade, que é um dos elementos, né, um dos vetores
que compõem o risco. O risco é composto de uma dupla, né? Que é o impacto e a probabilidade dele acontecer, né? Se o impacto é baixo, né, o risco é alto, você tem um valor esperado, que é o produto dos dois. Então, a gente sempre trabalha com a quantificação desses dois elementos. Tradicionalmente, na engenharia de produção, o pessoal fica muito em cima do impacto e se esquece que existe um termo que altera o impacto, que é a parte de probabilidade. Então, o que a gente vai tentar abordar aqui nessa matéria, aqui na aula, é exatamente como que a gente introduz a probabilidade nos nossos modelos determinísticos, né? Esse é um aspecto básico, digamos assim, da introdução do risco. Agora, essa ferramenta que o professor disse, o Risk Simulator, ela é muito poderosa, porque ela não só faz essa avaliação, que a gente chama de simulação Monte Carlo, mas também ela tem um ferramental muito poderoso para você fazer toda a análise de dados, os dados para identificar se os dados são heterocedásticos, são homocedásticos, se eles divergem com o passar do tempo, se você pode fazer uma projeção adequada com a tua série de dados. Então, todo um tratamento estatístico que você tem que fazer antes de fazer qualquer previsão, você tem que tratar esses dados para não estar fazendo previsão de besteira. Então, essa ferramenta disponibiliza isso também. E, além disso, para quem vai estudar a parte de otimização, também tem uma abordagem muito completa de otimização que roda também dentro dos seus modelos. Então, aí a gente tem várias otimizações, inclusive otimização é, estocástica, que é uma otimização bem sofisticada, que poucas pessoas trabalham com ela, né? Mas a gente pode, essa ferramenta tem essa capacidade. Além de ter outras ferramentas acopladas a ela, como a árvore de decisão, que eu creio que talvez tenha na UNB, eu não sei se ainda tem uma matéria que aborda só esse aspecto de árvore de decisão. Eu, quando fiz mestrado, foi uma das coisas que eu estudei. Também pode ser utilizado dentro dessa ferramenta. Agora, o professor falou de opções reais. A opção reais ela está fora dessa ferramenta. Existe uma outra ferramenta que a gente também vai disponibilizar para vocês, se for o caso, se alguém trabalhar com opções reais. Aí essa ferramenta é uma ferramenta não só que trabalha com opções reais, mas com opções financeiras de uma maneira geral. Então, quem quiser trabalhar no mundo finanças, né, de opções, derivativos, carteiras de equilíbrio, né, de hedge. Então, tem uma ferramenta que está lá embutida dentro desse outro software que a gente também vai disponibilizar para vocês, que é o SLS, que é o LAPS, né, que trabalha com risco, com opções de risco. Então, basicamente, essa, digamos assim, a minha ajuda aí, minha contribuição ao curso de vocês. E nós fizemos um convênio com a empresa Júnior aí da UNB, e ela vai estar patrocinando essa liberação desse software para vocês. Então, quem tiver interesse, vai fazer uma listinha aí com o professor para usar. Agora, realmente tem que usar, porque a gente vai cobrar artigos que vocês vão estar usando essa ferramenta. Porque, como isso é patrocinado, a gente vai ter a contrapartida, vai querer a contrapartida aí que vocês usem nos seus trabalhos de final de curso essa ferramenta, para a gente poder justificar o patrocínio que a gente está recebendo da empresa aí para liberar esse software para a gente. É isso aí, professor. Eu vou, até foi ótimo, professor. O professor falou aí sobre a ferramenta e o grupo gestão. O que a gente fez com o grupo gestão? A ferramenta, o laboratório, a UNB disponibiliza, né? Foi feito um convênio aí de certificação e tal, e só que ocorre que estamos em pandemia, o laboratório lá não está podendo ser usado, né? Então, as cópias que seriam destinadas ao laboratório não estão podendo ser usadas. Então, o que o professor Nelson está fazendo conosco aí, junto com o grupo de gestão, que está ajudando
financeiramente esse processo, mas o Nelson, de certa forma, deu uma ajuda muito grande, porque, para vocês terem uma ideia, o Nelson, me corrija se eu estiver errado, a ferramenta parece que uma cópia está na faixa de 3 mil, é isso? Não, Dólares, né? $1.500. $1.500, uma cópia. A UNB está pagando 20 cópias, quer dizer, um laboratório praticamente, $1.500, mil e poucos dólares, né? Para vocês terem uma ideia. E ele está fazendo mais, quer dizer, como está em pandemia, aí o grupo de gestão vai, nós conversamos com o grupo de gestão, o grupo de gestão, dentro desse valor, vai fornecer para cada um de vocês. Tá? Eles toparam, né? O Matheus lá topou, falou pessoal, então vai ser fornecido nessa disciplina, não é para vocês, é para essa disciplina. E aí vocês vão usar para essa disciplina, tá? Então nós vamos ter aí essa possibilidade, aí depois a gente vai fazer a listinha. Olha só, é obrigado a usar? Não, não é obrigado. Mas como está disponível, né, a gente vai procurar usar o máximo possível. Quer dizer, vocês não vão pagar, então, de certa forma, não é uma coisa que vai pesar no bolso de ninguém, né? E aí eu acho que é interessante vocês usarem. Depois a gente vai. Eu falei para vocês que vocês vão se agrupar em três máximo três alunos, né? De 1 a 3, pode ser sozinho, pode ser em 2 ou pode ser em 3. Então aí a ferramenta dá para ser individualizada, mas é a ferramenta para o uso da disciplina, né? Então vai ser fornecida individualmente, mas para o uso na disciplina. Então, isso foi combinado com o grupo gestão, ele está fornecendo isso, tá? Então, eu vou dar a lista para o professor Nelson, ele vai disponibilizar para vocês aí. Aí depois tem alguns detalhes aí, por isso é que até um dos motivos que eu gosto de fazer o WhatsApp é isso, que aí esses detalhes a gente pode tirar no próprio WhatsApp, né? Essas consultas, professor Nelson, o que precisa, o que não precisa e tal. Aí a gente vai acertando com o Matheus, lá do grupo gestão, para fazer o pagamento. E fica bem claro, gente, que o pagamento não é para o professor Nelson ganhar dinheiro. Esse pagamento é para pagar apenas o imposto, porque a ferramenta é importada, então tem um imposto que é cobrado, tal. Então, isso aí é que a gente combinou, tá? Só para a gente ter uma ideia que a coisa não é para o professor Nelson ganhar dinheiro nisso aí, não está ganhando dinheiro absolutamente nisso, tá? Até para não fazerem interpretações, né, maldosas aí, né? Se bem que eu não acho que não é proibido ninguém ganhar dinheiro nesse mundo. Não é para dizer, o professor veio só para ganhar dinheiro. Não, o professor está aqui porque é professor aqui da universidade também, né? Tá conosco, né, num determinado período, né? O professor Nelson dá aula na PUC, no Rio, dá aula em vários outros lugares lá, então ele está nos ajudando aqui, a gente na ESG, né, professor, também, se não me engano. Não, Então, eu dou aula na Universidade Federal do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul, pois é, do Rio Grande do Sul, e na tá, Universidade de Minas Gerais também. pronto. Então, Aliás, assim, semana que vem eu vou dar aula lá em Minas Gerais. então pronto, tá aí. Aí vocês veem a disponibilidade dele em querer nos ajudar e querer estar com a gente nesses projetos nossos aqui, tá? Da UNB. Então, a E gente só só um tem... detalhe, gente, ganhar dinheiro não é pecado, não, né? Não, Aliás, eu espero que cada um de vocês ganhe muito ganhe muito, dinheiro. né? E aí é bom que vocês aprendam bom gestão de risco, que gestão de risco é uma coisa que está dando dinheiro, né, Nelson? Não, não para Então, mim, mas é. professor não ganha dinheiro com Para gestão mim, de risco, porque a não, gente é mas professor. Porque a gente é professor. Mas então é isso, gente, tá bom? Então vamos. Eu vou passar a relação de vocês, e aí o Nelson, eu junto com. Eu já falei com o Matheus, o Nelson acho que também já falou com o Matheus, aí junto com ele a gente já começa a providenciar, tá bom? Enquanto isso, a gente vai fazendo essas aulas teóricas, o próprio Nelson vai dando algumas dicas também, vai fazendo algumas aulas teóricas e tal. Eu vou obedecer aqui o meu encaminhamento aqui, né, das minhas slides e tal. Eu vou, todo semestre eu dou uma ajustadazinha, tiro uma coisa, ponho outra e tal. Eu vou, como é que se diz? É, sempre atualizando, né?
Então, tá, a gente. Primeiro eu vou falar aqui um pouco sobre essa questão de risco, né? Então, às vezes o risco também, para mim é uma coisa, o risco financeiro, né? Para outra pessoa o risco é outra coisa, quer dizer, tem uma outra conotação. Então, essa slidezinho aí é interessante, porque os caras estão sentados lá no Rockefeller Center, né? Quando estavam construindo lá e e discutindo sobre o risco de aplicar na bolsa, né? E isso tudo sentado numa marquise lá que pode cair a qualquer momento, tanto a marquise como eles, né? Uma coisa de construção, e naquela época era tudo cabo de sisal, né? Esses cabos não eram tão confiáveis assim, mas enfim. Então o risco não é uma coisa que eu possa dizer, isso para mim é arriscado, isso é arriscado. Eu não sei se vocês lembram de uma propaganda do Banco do Brasil. Eu fui de banco durante muitos anos, né? Durante 30 anos. E uma propaganda do Banco do Brasil que eu não esqueço, né? Que na época eu já trabalhava com risco, é que tinha uma senhora, uma moça, né? Uma moça fazendo uma escalada e ela só com uma mão aqui. E aí o celular na escalada, né? E só com uma mão segurando, e aí o celular toca, ela pega o celular, atende, e a pessoa fala, olha, tenho aqui um investimento legal para a senhora, tal, não sei o quê, papapá, papapá, e ela fala, senhora, isso é seguro? Se não for seguro, eu não quero, tal, né? Então, assim, o risco é muito do indivíduo, né? Assim, tem coisas para mim são arriscadas, para outros não, né? Então, enfim, é uma coisa muito particular também, né? Os riscos, eles não são criados, estão um pouco destruídos, é apenas transfere o risco. O que é uma transferência de risco? É o que o professor até Nelson acabou de falar, a questão do seguro, né? Se eu tenho uma coisa que eu vou fazer um investimento, alguma coisa e tal, eu não tenho uma segurança muito grande naquilo, né? Eu compro um carro, por exemplo, né? Eu faço um seguro, né? Eu faço um seguro, isso me assegura de qualquer sinistro, né? De qualquer coisa que possa. Então, eu estou transferindo na realidade, né? Eu estou mitigando na minha visão e estou transferindo para uma outra instituição, né? Que instituição que trabalha com risco, que vive disso, que ganha dinheiro com isso. Ela também tem que ter a percepção seguinte: eu tenho que cobrar um preço em que a probabilidade, até o professor Nelson falou nisso, a probabilidade ela seja de tal forma que eu possa ter retorno sobre aquele valor, né? Mesmo que eu tenha que cumprir o meu compromisso de prêmio com um determinado seguro, eu tenho que ter uma rentabilidade, né? Senão não tem sentido eu ter eu ter esse tipo de instituição ou de organização, né? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia de como que se tem. Aqui é uma situação onde a média é a mesma, né? Mas aqui a aversão ao risco. Aqui quase não tem risco, está tudo muito em volta da média, né? E aqui já não, tá vendo? Então é o tal da paixão do risco. A pessoa tem, ela aceita, ela concorda com essa volatilidade aqui da situação que ela está. Então, renda variável e renda fixa, né? Se eu estou falando em renda fixa, estou falando em renda variável aqui, né? É, sabendo que renda fixa não é um valor fixo, né? Às vezes tem algumas volatilidade, tem algumas variações que a gente não. Por exemplo, fala em tesouro direto e renda fixa. Eu estava até comentando isso. O tesouro direto é considerado um título, um investimento relativamente seguro. No entanto, se você perceber, ainda mais no Brasil, que tem altas taxas de juros, ou as taxas de juros são muito voláteis, né? Você não tem uma coisa que seja plenamente não arriscado. O risco é bem menor, mas você não tem uma coisa que não tem risco, né? Existe um pouco de risco nesses investimentos também, né? Então, o que é risco versus incerteza, né? O risco é uma coisa, a incerteza ela existe, né? Você tem certeza em determinadas situações, determinadas ocasiões, né?
o risco é uma situação de incerteza que você consegue trabalhar a situação de incerteza e conhecer que essa situação de incerteza ela vai ter um modelo em que você tem um risco, né? Quer dizer, o risco você consegue, é uma incerteza, digamos assim, medida, é uma medição da incerteza, consegue avaliar o comportamento da incerteza, né, da possível incerteza que você tem uma situação de risco. Então, você não tem mais incerteza. Quando você trabalha com dados, né, com informações, e você começa a processá-las, a trabalhar em cima delas, você passa da incerteza para o risco. Então, você consegue avaliar alguma coisa, você tem risco. Você não consegue avaliar, você tem incerteza, né? Você não sabe o que pode acontecer, você está numa situação de incerteza. Você consegue trabalhar essa incerteza, né? Essa situação de incerteza, de tal forma a mapear isso aí, a modelar isso, você tem o risco, né? Então, a certeza precisa ser considerada com um sentido radicalmente diferente de risco. Risco é uma variável passível de ser medida, a incerteza não, né? Isso é Frank Knight que falou, tá? Não sou eu, não é o Joca, né? Então, assim, existem até outras teorias de risco, né? Que a gente pode considerar também, mas isso aí é a base do que se conversa em termos de risco, né? E tem outras visões de risco também hoje em dia, né? Tem até a questão do risco positivo. Eu não gosto desse termo, não, sabe? Porque, para mim, risco positivo não é risco, mas tem conceito, tem pessoas que conceituam, né? Desculpe, conceituam a questão de risco, né? Então, incerteza, né? Você está lá com uma base de dados totalmente sem nenhuma critério de avaliação, né? Você tem o risco, você pegou esses dados e montou uma distribuição aqui, quer dizer, você aí, a partir daí, você trabalhou com uma certa situação onde você sabe o que pode acontecer, né? Você tem um processo de medida. Aí você fala, é risco arriscado? Não é arriscado de acordo com esses valores que estão aqui, né? Que você pôde melhor quantificar, né? Então, existem estatísticas, informações passadas suficientes para quantificar a probabilidade de ocorrência de um determinado evento ou de um evento futuro? Se existe, né, eu posso transformar aquela incerteza no risco. Se não existe, né, existem dados históricos ou informações passadas suficientes para quantificar a probabilidade de ocorrência de um evento futuro, né? Então, as informações são suficientes para isso, né? Se sim, né, você tem o risco, senão você continua na incerteza, né? Bom, agora, gente, é o seguinte: primeira coisa, eu só quis dar essa introdução para vocês terem uma ideia do que é o conceituação de risco, né? Até se o professor Nelson aí, que também trabalha bastante com isso, pode ter um outro conceito um pouco mais profundo, um pouco diferente. Eu até gostaria que ele pudesse se manifestar, viu, Nelson? Porque eu sei que você tem uma teoria um pouco diferente aí. Isso aí, gente, é assim mesmo, tá? Isso não embora seja ciência exata, usa-se da ciência exata, são conceituações que diferem um pouco. E aí a gente tem que respeitar e tem que ouvir e tem o aprendizado é isso, né? É você ouvir as diversas conceituações, né? E aí tirar uma conclusão sem necessariamente dizer o outro está errado, o outro está certo. Não, não é nada disso. É uma forma de ver um pouco diferente. Aí eu gostaria que o professor Nelson expressasse aí um pouco essa. Antes da gente entrar Tá nesse certo. ponto aqui de política econômica. Então, por favor. Então, esse normalmente eu também faço essa introdução de risco, né? Separação de risco e incerteza. E, inclusive, essas aulas, eu reproduzo a aula lá do Dr. Mann, que é o meu mestre, lá, é o dono da empresa que eu trabalho, aqui no Brasil, representa aqui no Brasil, ela é dedicada só a essa parte de risco. E ele mostra uma figura muito interessante, mostra uma roleta
todo mundo conhece a roleta, né? Que tem números vermelhos e pretos e a numeração, e aí uma bolinha roda para um lado, a roleta roda para o outro, até a bolinha encontrar um número, e ali tem a probabilidade da bolinha cair no número 30, nem sei se tem 30 na roleta, mas digamos 15 vermelho. E aí quem jogou no 15 vermelho ganha, quem jogou em outro perde. Né? Ou quem jogou no preto, no vermelho, só no vermelho ganha um pouco menos. Eu nunca joguei em roleta, não, mas eu imagino que é mais ou menos assim. Mas ali é o conceito de incerteza. Quer dizer, enquanto você não envolve dinheiro, né, você só está tratando com incerteza. Agora, na hora que você que vai apostar na roleta, você envolve um dinheiro, aí você está envolvendo um aspecto pecuniário, quer dizer, você perder aquele valor ou ganhar muito mais, que é o que o professor diz, que é a oportunidade, né? Então, muita gente trata risco positivo como oportunidade, né? Então, inclusive, existem muitas técnicas de administração que lidam só com o aspecto de oportunidade. Então, a diferença que existe entre incerteza e risco, para mim, né, na nossa conceituação, é que a incerteza ela está ligado com um evento da natureza que você não controla, né? Que é uma moeda cair para cima ou para baixo, cara ou coroa, quer dizer, você não controla aquilo ali. É uma coisa que é incerto. Você não sabe o que pode acontecer. Agora, quando você junta uma coisa que é incerta com uma possibilidade de você perda pecuniária, aí que você tem um risco. Por isso que a gente usa muito o conceito do Damodaran, que é um professor muito conceituado nesse ambiente de risco, né? Que ele diz que o risco é um produto vetorial, né? De duas dimensões. Uma dimensão é o impacto e outra dimensão é a probabilidade. Nunca existe risco sem a gente considerar esses dois aspectos. Então, por exemplo, se eu estou lidando com algum evento que a probabilidade é zero dele acontecer, ele deixa de ser um risco e passa a ser uma coisa que a gente chama em contabilidade fato, né? Então, aquilo que é registrado, principalmente o que já passou, não tem risco, porque é um fato, é uma coisa registrada. Qual é a probabilidade daquilo acontecer? É zero. Ou é zero ou é um, porque já aconteceu. Então, não tem certeza no aspecto. Então, o risco daquilo ali é zero, porque o produto de uma coisa, qualquer coisa, por maior que seja, vezes outra coisa que é zero. Né? A mesma forma, ao contrário, por exemplo, se você tem um impacto muito grande e você não tem dúvida que aquilo vai acontecer, a probabilidade é igual a 1, então também não existe risco. Né? Você tem certeza que vai acontecer. Então, o risco tem esse aspecto, sabe, professor? Quando a gente lida com aqui no nosso ambiente, né, a gente utiliza sempre esse vetor. Por isso que a gente o tempo todo está calculando em simulação Monte Carlo, a gente está procurando saber onde é que está, digamos, o corte da distribuição de probabilidade. Porque que existe probabilidade, existe. Então, a nossa tarefa é descobrir qual a distribuição de probabilidade que melhor explica aquele evento e onde é que está o corte do nosso interesse, porque aí entra um outro conceito, que é o conceito da utilidade, que é um conceito econômico que diz o seguinte: o risco não é uma coisa, não é uma coisa, não é como se fosse uma função matemática muito clara, porque ela depende da percepção da pessoa. Então, o risco ele está associado à riqueza da pessoa que está analisando o risco. E tem pessoas que são avessas ao risco e tem pessoas que são amantes do risco. Então, são curvas diferentes. Depois, eu até numa aula futura, eu posso mostrar onde é que está a diferença, por que certas pessoas são consideradas avessas ao risco e certas pessoas são consideradas amantes do risco, porque elas percebem a perda de maneira diferente. Né? E a gente pode perceber a perda de maneira diferente, porque o nosso sentimento ele é moldado por
uma curva, uma função utilidade diferente, mas também pelo nosso grau de riqueza. Eu sempre explico isso. Por exemplo, qual é a diferença de uma pessoa que sai com uma nota de R$ 10 no bolso, né, para trabalhar, e aqueles R$ 10 somem do bolso dele? Se o camarada for um milionário, um alto executivo, ele nem vai perceber que aqueles R$ 10 desapareceu da contabilidade dele. Agora, se for um operário que vai depender daquilo ali para voltar para casa ou para pagar a comida dele, aquele R$ 10 é assim, tem um valor excepcional. E são os mesmos R$ 10. Então, a percepção de perda, você vê que é diferente. Depende da pessoa. E se a gente está falando de empresa, depende do porte da empresa também. Então, quando a gente vai fazer, eu sou consultor na área de gestão de risco, quando eu vou fazer uma avaliação de risco da empresa, a primeira pessoa com quem eu vou conversar é com o CEO da empresa, com o dono da empresa, porque ele é que vai transmitir para mim qual é a curva de risco dele. Aí, a partir disso daí, é que a gente vai passar toda a instrução de gestão, porque gestão é administração, para baixo, né? Porque não adianta você querer passar uma gestão extremamente complexa para uma empresa simples, como uma padaria. Diferente, por exemplo, de eu estar lidando com a Petrobras, né? Outra coisa, a Petrobras, para ela, de repente, o risco de uma coisa que está variando aí de 1 a 2 milhões de reais, pode ser que para a alta gerência aquilo ali não está nem na casa decimal que ele está lidando, né? Então ele deixa aquilo ali para os órgãos inferiores lidar, mas a alta gestão não vai estar lidando com aquele montante de perda. Agora, já uma padaria perder R$ 10.000 de um faturamento de R$ 50.000 no mês, ela praticamente perdeu quase que o lucro dela todo, né? Então, são esses dois conceitos que tem na área de risco, sabe, professor? E que a gente procura sempre estar lidando com isso o tempo todo, para que o aluno ele tenha essa consciência, né, dos dois aspectos. Primeiro, o aspecto do que é risco, é uma dupla, né? Ela não está sozinha, tem um impacto, tem sempre a probabilidade, sempre os dois estão andando juntos, né? E também a percepção do impacto, que é uma coisa que depende do grau de riqueza da entidade que está lidando. É isso aí, professor. Ótimo, obrigado. Vê que são visões um pouco diferentes, né? Mas que no fundo abrangem a mesma ideia, né? O professor falou de utilidade, função utilidade, que é muito usado em economia, né? A função utilidade, só para vocês terem uma ideia, ele falou muito bem a questão dos R$ 10 e tal, mas também nem sempre é só nisso, né? É também na utilidade daquele produto ou daquele bem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem gente que mexe com cavalo, né? Um cavalo, no fundo, qual é a utilidade do cavalo hoje? Né? Antigamente eles tinham utilidade de transporte, né? Hoje não é uma utilidade mais de transporte. O cavalo hoje é uma utilidade de turismo, de prazer, de lazer, né? E de esporte, né? Então, para algumas pessoas, eu posso ter um preço de um cavalo de R$ 10.000 que como eu tenho essa vertente ou de esporte ou de lazer, para mim não é um preço caro, é um preço normal. Né? Para uma pessoa que não tem menor interesse nisso, que não é, para ele não tem utilidade, né? Aí vem o termo, a aplicação do termo também, não tem utilidade nenhuma. Então, isso é uma função, ele tem uma função utilidade. A função utilidade ela é diferente para as pessoas. E aí o risco, exatamente como o professor falou, o risco também tem diferenças, né? Ok? Então, passa por isso aí também. A função utilidade do risco também é grande, né? Bom, então, dando continuidade a isso, foi interessante essas visões e conceituações de risco.
para vocês terem uma ideia de como é, e também não é assim, é bom entender como é que as coisas funcionam e o que, que se está se falando. Porque quando a gente começa a dar aula, principalmente na parte quantitativa e tal, esses conceitos são interessantes e são importantes absorvê-los, né? E aí trabalhar com esses conceitos para você falar, agora eu estou avaliando o risco, né? E de que forma eu estou avaliando esse risco. Porque também o risco ele pode ser, né? Tem risco em tudo quanto é coisa, né? Se a gente for analisar, né, tem risco pecuniário? Tem, mas tem risco também que não é pecuniário, é de vida, né? Você você está né, numa situação que você pode, né, eu vou escalar uma montanha, né? Opa, eu tenho risco, né? De morte ali também, né? Então, assim, tem essa questão também que a gente tem que olhar. Mas no nosso caso aqui é pecuniário mesmo, né? O professor está correto, o professor Nelson. Bom, diante disso, gente, olha só. Primeira coisa, quando a gente vai fazer um investimento, tal, e a ideia nossa aqui, como engenheiro de produção, tal, é entrar em investimentos, é fazer investimentos, é trabalhar no investimento da nossa empresa, né? Os investimentos possíveis que ela for fazer, tal. E a primeira coisa, então, para a gente avaliar o risco de um investimento, é você não só olhar o setor em si, né? Eu estou trabalhando com o setor automobilístico. Eu vou analisar o investimento do setor automobilístico e os riscos de se produzir um carro e tal. Mas olha só, para eu produzir um carro, tem que ter mercado, né? E esse mercado, como é que ele está sendo avaliado? Quais são as funções ou os indicadores macroeconômicos, não só os indicadores do setor automobilístico, né? São coisas microeconômicas, né? Chamadas microeconômicas. Mas tem setores macroeconômicos, tem indicadores macroeconômicos. Então eu tenho que avaliar o seguinte: olha, como é que está a inflação, como é que está a dívida externa, como é que está a dívida fiscal, como é que está a situação fiscal do país, como é que está a inflação, acho que eu já falei, né? A política cambial, tudo isso eu tenho que saber, né? Então, como é que eu avalio isso dentro do contexto onde eu estou trabalhando, onde eu vou investir, né? Que isso pode ser Brasil ou pode ser fora do Brasil, né? A gente fala de Brasil, que o Brasil é um case dos melhores possíveis, né? Para essas avaliações. Por quê? Porque a gente está tendo muita volatilidade. E essa volatilidade a gente tem percebido que às vezes é muito problema de gestão, né? Então, você tem por que o Brasil não toma um caminho, né? Enfim, é questão política. Isso também entra no processo, né? Na avaliação de risco para o meu investimento. Eu quero abrir uma empresa no Brasil. Bom, o que eu tenho que avaliar? Além da mão de obra, além dos custos, além do sei o que, eu tenho que avaliar a política econômica do governo. O que o governo está fazendo? Não é que eu vou pegar dinheiro do governo, vou depender do governo eternamente. Não é isso. Mas eu tenho que ver que país que eu vou investir, né? Eu tomar uma decisão de investir na Venezuela, investir em Cuba, investir na Argentina, investir no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, né? O Luxemburgo, que é um dos países, por exemplo, que mais tem investimento, né? Hoje tem a Eslováquia, parece também que é um país que está tendo altos investimentos, tal. Então, assim, por que que isso está acontecendo? Então, a primeira coisa que o investidor vai ver é o seguinte: qual é a política econômica daquele país? Né? Quais são as políticas econômicas? Né? E a política econômica ela é dividida basicamente em três. Tem uma quarta aí que eu gosto sempre de falar dela, mas ela é basicamente em três. Política econômica é a política monetária, fiscal e cambial. Existe o que a gente pode chamar de política tributária. O que é a política tributária? É a receita, é a cobrança de imposto. É o número de impostos que o país tem e como que ele cobra esses impostos, né? Então, no Brasil é uma confusão tremenda, né? Tanto é que para abrir qualquer empresa no Brasil, você precisa ter advogado e contador. Até para abrir uma padaria, como o professor falou aí, abrir uma lojinha, você tem que ter um contador e um advogado. Né? Por quê? Porque é complexo demais o processo. Então, essa complexidade é que é uma das coisas que fazem com que o risco seja maior. Né? O risco de investimento também seja maior.
né? Então, a política tributária também é importante, ela define os tributos no Brasil, as taxas, o que é tributado, o que não é tributado. Quer dizer, eu vou investir num produto que tem alta tributação, né? Ou não, tem baixa tributação, isso também me importa. Tá? Mas mas o que é política econômica? Ela não entra nem muito no aspecto da política tributária. Ela entra mais no aspecto da política monetária, fiscal e cambial. E o que são essas três coisas? O que é uma política monetária? A política monetária é a política, como o próprio nome diz, né, do dinheiro, né, da monetização, né? Isto é a capacidade que o país tem de controlar os seus meios de pagamento, né? Então, como que isso é feito? Quer dizer, normalmente isso é feito na maioria dos países mais desenvolvidos e feito pelo Banco Central. Então, o Banco Central ele faz a política monetária. Taxa de juros é uma política monetária. O Banco Central define, através de algumas medidas, a taxa de juros, a taxa média de juros do mercado, através do indicador que é a Selic, que é uma taxa, é um serviço de liquidação e custódia, que é uma taxa, né, que vai me dar uma taxa básica, média, de preço dos títulos públicos, né? E aí, daqui a pouco, a gente vai ver o que é título público. Então, ele faz isso para controlar o mercado, porque se ele aumenta a taxa, os juros aumentam, o crédito, o preço do crédito, o custo do crédito aumenta. Aumentando o custo do crédito, né, o investidor ele se retrai um pouco, né, não tem tanto dinheiro no mercado, ele se retrai um pouco, principalmente quando a gente fala em crédito, a gente não pode pensar muito em pessoa física, né? Claro que pessoa física também faz crédito, né, e faz muito, mas quem faz muito crédito é a pessoa jurídica, né, através dos capitais de giro, tal, de investimento, tal. Então ela faz muito crédito, ele trabalha com crédito, né? A maioria quase todas, né? Vamos falar aí, 95% das empresas trabalham com isso. Então, se eu aumentar o crédito, eu diminuo essa capacidade de investimento, né? Isso é ruim para um certo aspecto, porque você para de produzir, né? A capacidade de investimento diminui, mas de outra maneira você diminui a circulação de capital, de dinheiro, né? Monetária, né? Diminuindo essa circulação, você diminui a inflação. E o que é a inflação, né? A inflação é quando, por exemplo, eu falo que todo mundo está comprando calça jeans, né? Porque todo mundo está produzindo, está ofertando calça jeans, né? Já que tem muita gente que usa, tem muita gente que oferta calça jeans, tem muita gente que produz, né? Até nos lugares mais longínquos aí. Por quê? Porque todo mundo usa, é uma coisa que está inflacionada, digamos assim, o uso, não estou dizendo o preço, né? Se você tem muita gente produzindo, você não vai ter inflação, mas o uso em si, que eu não estou falando de aspecto monetário, ele é meio inflacionado, opção de gente usa, né? Então, o que acontece? Então, você desvaloriza um pouco, né? Quando você. Qual é o preço de uma calça jeans? Você encontra todo tipo de preço, mas ela não precisa ser cara para você ter um produto desse bom, né? Por quê? Porque ele tem muito no mercado, né? Ele está sobrando no mercado. Não vai faltar, aqui no Brasil, pelo menos, né? Não vai faltar calça jeans, né? Então, não é uma coisa que vai ter um preço caro. Agora, quando o produto como costuma faltar, até demais, ele começa a ser caro. Quando ele costuma faltar, ele diminui de preço, né? Então, ele aumenta o preço, né? Por quê? Porque ele não tem oferta, né? Então, a grande demanda, ela começa a dar a questão inflacionária, né? Então, se você tem uma demanda muito grande de um determinado, uma oferta, uma demanda muito grande de um determinado produto, costuma ser aumentar o preço. O dinheiro é mais ou menos parecido. Se eu ofereço muito dinheiro no mercado e estou enxurrando o mercado de dinheiro, né? O dinheiro passa a perder valor.
né? Se eu tenho muita calça jeans no mercado, ela passa a não ter o valor que um produto que não tem, né? No mercado, certo? Então o dinheiro é a mesma coisa. Aliás, é até interessante, esses dias eu vi pela terceira vez já, estava passando no Telecine, Amor e Tulipa. Não sei se alguém já viu esse filme. Esses dias passou no Telecine 2, se eu não me engano, que é aquele de action, né? Telecine Action. Amor e Tulipa. A tulipa é um negócio interessante, né? Eu sei que foi a primeira bolha que se tem história no mundo, foram as tulipas a história das tulipas na Holanda. Sabe a empresa, as Índias Holandesas, né, de navegação, ela ia para as Índias, buscava produtos e trazia para a Holanda, a Espanha também era a mesma coisa, Portugal e tal. E houve uma ocasião que um navio foi e trouxe umas flores, né? E essas flores ganharam o gosto do holandês na época, principalmente da classe mais alta, tal. E eles começaram a encomendarem, né, muitas tulipas dos navegadores, né? Começaram a pagar preços altos por essas tulipas, né? Preços até absurdos. Para vocês terem uma ideia, se fosse comparar hoje em termos financeiros e monetários, seria a mesma coisa que um buquê de tulipa, tipo as coloridas, né? Depois eu vou contar a história melhor, mas tinham tulipas brancas, vermelhas, e tinham algumas que eram tinha um vírus, né, um vírus biológico, né, e que afetava a cor e ela ficava colorida, ficava vermelha e branca, e tinham tulipas até azuis, né, elas ficavam vermelha, branca, azuis, vermelha. Então esse vírus ele fazia essa miscigenação de cores. Essa valia muito mais. Então um buquê de uma flor dessa aí, de tulipa, ele valia o que vale hoje, fazendo uma atualização monetária que foi feita, né, até nessas histórias aí que a gente vê, foram feitas isso. Essa atualização monetária deu que essa tulipa, um buquê de tulipa naquela época valia um carro popular. Você imagina um buquê de 6 rosas, 6 flores, 8 flores, não sei quantas, mas certo, deve ser mais ou menos por aí. Eu não sei se o buquê tem um número correto, se é um número fixo, mas enfim, um buquê valia o que vale hoje, trazendo a valores presentes, o que vale hoje um automóvel popular, né? Vamos supor sei lá, não sei nem se existe ainda o CAI, o K 1.0, um buquê de tulipa, né? Então, assim, ela chegou num ponto, por quê? Porque havia essa vontade de pagar isso, né? Depois começaram a ver o seguinte, pô, mas esse negócio está tão caro, tão caro. Aí começaram a se plantar tulipa, foi até um convento. O primeiro, as primeiras pessoas foi uma freira de um convento onde tinha crianças como é que se diz? Crianças órfãos, né? Cuidava de crianças órfãs. Essa freira investiu, plantou tulipa, né? Ela começou a plantar, viu que a tulipa dava, tentava ver o terreno certo, tal, viu que a tulipa deu, ela começou a vender, como é que se diz? Ela vendia a produção, né? Ela não vendia, ela vendia antes de ser produzida a planta, né? Já eram opções, né? Já era uma situação de opções. Então ela vendia essas tulipas antes de plantar, falou: "Ó, vou plantar tantas tulipas", o cara encomendava, ela, bom, beleza, então tá bom, vai ser no preço de tanto. E aí, quando chegava a tulipa, se ela já tivesse negociado o preço, se não, ela fazia algumas, ela já tinha negociado o preço, outras não. Então, esse filme fala muito bem disso. Claro que ele tem lá um negócio de amor, essa coisa, né? De, de, de casamento, de namoro, essas coisas todas, né? De adultério, essas coisas todas que fazem as pessoas ficarem mais ligadas no filme. Mas, de qualquer forma, o interessante do filme também é essas
aspecto histórico, tá? E essa questão das freiras também é verdade. E aí, para vocês terem uma ideia, só para finalizar a história, aí veio a primeira tal da bolha, né? A bolha que se a primeira bolha que teve foi a bolha das tulipas, que aí foi esse conceito de bolha, né? E dos bulbos, né? Que eram bulbos de tulipa, então veio esse conceito de bolhas. Então, por quê? Porque chegou um momento que você tinha preços absurdos, o cara falou, não vou pagar isso tudo, não tem dinheiro para pagar isso tudo. Aí começou a cair o preço, caiu o preço, caiu o preço, as tulipas perderam, aí estourou a bolha, né? Estourou a bolha, quem investiu nisso aí perdeu dinheiro. Mas, até só para fazer uma complementação aí, para a gente não ficar, vocês não ficarem muito curiosos, o convento, a freira era tão esperta que ela chegou a vender tudo distribuiu toda a riqueza dela para as crianças. E as crianças dizem que depois ficaram velhas, tal, não sei o que, tinham dinheiro suficiente para manter o resto da vida, ou pelo menos encaminhar a vida deles, fazer investimentos e ficaram a maioria das crianças ficaram ricas, né? Para um happy end aí, né? Que é verdade, isso foi um fato, né? Mas enfim, então o que eu estou querendo falar aí é a questão da inflação, né? Que você começa a inflacionar, 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 o preço vai, depois pode ter uma bolha, né? Mas o dinheiro é mais ou menos parecido. Você começa a produzir muito dinheiro, a produzir, você tem o dinheiro passa a não ter valor, que é o que está acontecendo na Venezuela, né? E um pouco na Argentina também, né? Estão produzindo demais, estão produzindo dinheiro, né? Então, isso é uma política monetária, é fazer isso, aumentar os juros, que aí você aumenta o valor dos empréstimos, né? Os juros dos títulos do Tesouro, né? Porque o que acontece no final do dia? Os bancos negociam entre si, que é o chamado CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Então, eles negociam no final do dia aqueles certificados. E esses certificados são baseados na taxa Selic, na taxa do Tesouro, né? Então, que é o seguinte, o banco, quando termina o dia, um banco tem dinheiro a mais do que ele precisa e outro banco tem dinheiro a menos. O que tem dinheiro a menos pede, por isso é o certificado de depósito interbancário, pede dinheiro para aquele que tenha mais. Então, a taxa Selic, ela baseia isso, ela equilibra isso. Por que ela equilibra? Olha, se o governo vende títulos a uma certa taxa, ele faz a mediação desse mercado, né? Quer dizer, o cara não vai pagar um preço mais caro, vai emprestar um valor com um preço mais caro, porque a pessoa que for, o banco que for pegar o dinheiro dele pode investir, pegar dinheiro do tesouro, né? E vice-versa, né? Então, assim, se ele está com preço baixo do empréstimo que ele for dar, né, para um banco que não tem dinheiro, ele vai e investe na taxa, em título do Tesouro. Então, ele faz um equilíbrio de mercado nisso aí, tá? Esse equilíbrio é interessante porque ele mede o mercado e ele não deixa é, 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 a inflação também disparar, na medida que o Banco Central controla isso, né? O Banco Central fala, ó, então vou aumentar a minha taxa de juros, aí passa a não ter mais os empréstimos passam a diminuir, né? Ou então com taxas altas e os credores não, e os clientes não pegam crédito, né? Bom, outra forma é o compulsório, né? Que eu estou falando ainda em política monetária. O compulsório é o quê? Cada R$ 100, vamos supor, que eu deposito num banco, o Banco Central fica com R$ 20, 20%. Por quê? E ele, se, por exemplo, aumentar muito o dinheiro no mercado, na realidade, o banco não rouba o dinheiro, né? Não é isso. O banco segura esse dinheiro e fala assim: ó, você pode, porque o Banco Central, né? Porque você pode usar os R$ 80 e alavancar, fazer empréstimo, fazer o que quiser. Mas os R$ 100, não. Eu vou ficar com 20 seu, eu vou segurar aqui. É seu. É seu, ele tem até um rendimentozinho da taxa, tal, da taxa perto da taxa Selic, mas esse dinheiro você não pode usar. Ele fica no compulsório. Isso diminui
a circulação monetária, né? Diminui a circulação de dinheiro, e isso aí também diminui a inflação, tá? Então, é dessa forma que se faz a política monetária, e quem faz é o Banco Central. A política fiscal é essa política de fazer, de soltar títulos. O que são os títulos, né? O título é o seguinte: o governo é dívida, né? Política fiscal é dívida. O governo, quando ele precisa de dinheiro, ele não pode produzir dinheiro, fabricar dinheiro. O que ele faz? Ele pega a receita dele os tributos, o dinheiro que ele ganha dos tributos, e é também os empréstimos que ele faz. Quer dizer, ele faz empréstimos como? Ele lança títulos, né? Você vai lá, compra um título, né? Você, pessoa física, né? Tesouro Direto, então grandes empresas, compram títulos e dão dinheiro para o governo, né? O dinheiro, de certa forma, o governo, de certa forma, pega esse dinheiro e vai fazer investimentos, tá? Então, uma das exigências, inclusive, da política fiscal é que esse dinheiro de empréstimo, de título, ele tem que ser usado para investimento. Dinheiro de tributo pode, e não pode, tem outro jeito, pode ser usado em gastos, né? Mas não em investimento. Então, mas eu não posso fazer com o dinheiro dos títulos, eu não posso fazer é, fazer gastos, né? Os gastos correntes, né? O que é gasto corrente? Pagar funcionário, por exemplo. Ele não vai fazer isso, tá? Ele não vai pedir empréstimo para pagar funcionário. Toda empresa que chega nessa situação está mal, não é isso? Então o governo procura não procura não, é proibido pela lei de diretrizes orçamentárias ele fazer isso, tá? E pela LRF, né? A lei de diretrizes orçamentárias é que faz orçamento, então no orçamento ele não pode fazer isso, mas isso também é seguido pela lei de responsabilidade fiscal, LRF, tá? Então, ele tem algumas leis de responsabilidade fiscal que ele não pode fazer esse tipo de coisa, que é a chamada regra de ouro, que você não pode usar os títulos, os dinheiros de títulos, de empréstimos, né, que o governo pega, né, para gastos, tá? Então, e aí você tenta controlar isso, aí também com o superávit fiscal, você tenta controlar a sua política fiscal, de tal forma a não gastar mais do que deve, do que pode, tá? O superávit fiscal é a sua receita menos a sua despesa, dá para pagar o juro da dívida que se faz, né? O governo faz dívida, essas dívidas que eu estou acabando de falar para vocês, e a receita menos despesa tem que pagar os juros, tem que ser um valor que possa ser maior do que maior ou igual, né? Do que o. Então ele tem que ter superávit, né? Porque receita menos despesa tem que ter um valor positivo. Por quê? Porque aí você consegue amortizar os juros, né? Você consegue amortizar, pagar os juros e amortizar a dívida, né? Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia de uma forma geral. Por isso que a política fiscal é importante. Então, o empresário, quando vai investir aqui, ele diz: qual é a política fiscal? O que eles estão fazendo aqui? Qual é a taxa de juros utilizada? Se a taxa de juros é muito alta, você tem que ficar meio com o pé atrás. Por quê? Porque quem é que faz taxa de juro alta? É quem não tem credibilidade, né? Até comentei há pouco que quando teve aquela crise de 2008, o que aconteceu? A ideia era o seguinte: olha, os Estados Unidos teve problema, né? Lá, eu não vou nem falar o que aconteceu, isso eu já falei várias vezes. Até falava sobre isso nas outras aulas, mas agora já ficou uma coisa antiga. Mas o que acontecia lá? Acontecia que foi o problema veio de lá dos Estados Unidos, né? E como que as pessoas, quando ficaram com o problema, pegaram o dinheiro e botaram nos Estados Unidos? É meio paradoxal, né? Meio incoerente, né? Mas se a gente for ver o seguinte, não, a credibilidade dos Estados Unidos é muito grande. Porque eu sei o seguinte, ele pode até aumentar a taxa de juros, né? Mas ele não vai dar calote, né? Então, se ele não vai dar calote, eu vou botar o meu dinheiro num lugar seguro. Então, eu tiro do Brasil e ponho num lugar seguro. Então, o Brasil, numa época dessa, que estava bem, o Brasil, de certa forma, ele estava bem,
por série de motivos, não é porque houve uma administração governamental eficiente, não foi bem isso não, tá? Mas tudo bem, deixa isso aí para lá. Então, o Brasil estava bem, tinha uma situação confortável, mas saiu muito dinheiro, né? Saiu muito dinheiro, dólar daqui. Aí não dá para entender, né? Foi para os Estados Unidos, justamente o país que estava com problema. Mas por quê? Porque é a questão da credibilidade. E aí eu estava conversando com o professor Nelson aí, anteriormente também, é a questão do risco Brasil, né? O que é o risco Brasil? Nós temos uma taxa de juro alta, nós temos pouca concorrência bancária, por isso que a nossa taxa de juro é alta, né? Nós temos uma instabilidade jurídica, né? Você vê um cara que rouba, 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 de repente vai lá um grupo de ministros, né? Endeusados e liberta o cara, né? Com todas as leis aí para condenar um ladrão, eles conseguem tirar o cara da cadeia, né? E limpar a ficha do cara praticamente. Então, todas essas coisas traz uma instabilidade política. Essa instabilidade política reverte na taxa de juros. Né? Estabilidade jurídica, desculpe. Estabilidade política também, né? Então, concorrência, estabilidade política, estabilidade jurídica, tudo isso concorre para a taxa de juros, tá? Tudo isso concorre para risco, e aí o risco impacta a taxa de juros, tá? Então, são essas coisas que a gente tem que analisar quando você vai fazer um investimento também, né? Qual é a taxa de juros, qual é o PIB, né, que é o crescimento do país, né? Aí já são indicadores macroeconômicos, né? Se o país está crescendo. Então, quando o país normalmente tem um controle fiscal, mesmo que ele esteja com as contas fiscais um pouco alteradas, né, até por causa da pandemia e tal, mas se você tem uma política fiscal bem estruturadinha e tal, você consegue ter investimentos, né? Você consegue trazer dinheiro para cá. E aí é importante trazer dinheiro por quê? Porque aí é o que a gente vai fazer a política cambial, quer dizer, você tem entrando dólar no Brasil, trazendo dinheiro, entrando dólar no Brasil, você consegue equilibrar as contas, né? Se você tiver algum problema, você pode utilizar essa capacidade de reserva que o país tem, né? E você consegue controlar a inflação também, né? Por quê? Porque aí você pode importar mais, né? Quer dizer, você com mais dólar aqui, você pode liberar para importação a opção de coisa, que você com importação você equilibra preço, entendeu? Quer dizer, se você tem a carne cara aqui, vamos importar carne da Argentina, do Uruguai. Aí você equilibra o preço, né? A carne entra, fica um pouco mais barata. Muito embora hoje o Brasil está sendo o maior exportador, né? Por quê? Simplesmente porque não tem, né? Depois dessa pandemia aí, muitos países pararam a produção da forma que estavam, né? E a gente continuou, a gente está. E o nosso país é um país de característica agrícola bem produtiva, né? Então, nós estamos nos mantendo com isso também, bastante com isso, né? Então, é isso, gente. É isso que eu queria falar para vocês. Eu não sei se aí o professor. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, algum detalhe. Se o professor quiser fazer alguma complementação, o professor Nelson. Era só para vocês entenderem que isso aí tem risco, né? Isso aí, tudo que nós estamos falando, é a primeira parte, é a primeira coisa que uma empresa vai avaliar para fazer qualquer investimento e para tocar qualquer negócio. Como que está a situação macroeconômica e a situação setorial, né? Microeconômica setorial do meu core, né? Do meu negócio, né? Então, a primeira coisa é você conhecer essas coisas todas, entender um pouco de política econômica, para você poder tomar boas decisões, né? É isso, ô Nelson, se você quiser complementar. É, eu não sei se você chegou a se aprofundar no problema cambial, mas para mim, eu sofro muito com o problema cambial, porque como eu represento uma empresa nos Estados Unidos, eu faço importação e tenho que pagar em dólar, uma coisa que eu recebo em real, né? Para mim isso é terrível, essa instabilidade cambial. Então eu estou sempre na corda bamba, né? Porque se eu fecho um contrato
e o meu cliente vai me pagar daqui a um mês e eu fechei um câmbio abaixo, né? De repente toda a minha margem vai embora, né? Então esse é um aspecto muito por isso que o pessoal está brigando tanto para que a independência do Banco Central, exatamente para poder dar uma certa credibilidade É, do valor da moeda, né? Porque o investidor internacional, o nacional nem tanto, ele não afeta muito, é, que o produto fica um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas problema interno. Mas o internacional, esse tem muito problema com o risco cambial. é. Porque essa instabilidade é difícil para planejamento, né? Você vai fazer um planejamento, você tem essa instabilidade, você fala, pô, ainda mais se eu compro, por exemplo, insumos importados, né? E vendo no mercado, né? Então, por exemplo, a agricultura forte no Brasil, ela exporta. E tudo bem, ela pode pagar insumos mais caros porque está em dólar, né? Como os adubos, essas coisas todas, né? Eles estão pagando mais caro, mas, no entanto, eles estão exportando, que também tem um equilíbrio aí. Agora, quando o cara compra insumo e a produção dele é basicamente para o mercado nacional, aí a coisa complica, né? E o vice-versa, e é bom, né? Quer dizer, eu compro aqui o meu insumo aqui e vendo lá para fora, exporto e ganho coisa. Beleza, é ótimo, mas também você não quer uma coisa estável. Você prefere que a coisa seja até um pouquinho mais cara que seja, mas que você tenha uma estabilidade. Você não fica, será que o que vai acontecer, né? Antigamente, hoje, graças a Deus, não tem mais isso, mas o câmbio não era livre. Então, eles influenciavam no câmbio. Aí eles davam o que a gente chamava de max desvalorização. O professor Nelson deve lembrar disso. Aí desvalorizava muito o dólar, né? Era artificial essa jogada. Então, o país tinha posições de. Os ministros da economia faziam max desvalorizações, desvalorizavam o dólar artificialmente. Cara, isso era uma quebradeira danada para os exportadores, né? Porque o cara vendia um preço, depois ele fazia uma maximalização, o cara vendia um preço lá embaixo. Aí o produto dele que estava lá em cima, ele tinha uma queda terrível, né? Aí quebrava uma opção de empresa, né? Aí a pessoa não era estimulada a exportar e tal. Então, isso tudo é risco, gente. É isso que eu quero falar para vocês. Então, se um país instável, tudo bem, o dólar é instável, mas é melhor o câmbio ser livre, né? Você deixar o câmbio livre, então tem uma certa banda, de certa forma que para você não, ele não se valorizar muito, né? De repente, você vai lá e tem uma reserva de dólar, você vai lá e joga dólar no mercado. Como é que é jogar dólar no mercado? Ele não é que ele vende mais dólar, ele pega um swap cambial, que se chama. É um título cambial. Ele vende títulos atrelados ao câmbio, né? Aí você, de certa forma, você resgata isso aí, você diminui um pouco o dólar. O dólar está crescendo, você faz uma swap cambial, então aí você passa a vender títulos atrelados ao câmbio, as pessoas param de comprar o dólar, né, um pouco e compram esses títulos. Aí você diminui o, na realidade, você está jogando, seria a mesma coisa que jogar dólar no mercado e aí, né, negociar em dólar, né? E o governo, de certa forma, às vezes nem paga em dólar, ele não gasta a sua reserva, ele vai pagar em real quando o dólar diminui, ele pode resgatar o título, fazer essas coisas aí, tá? Então é uma jogada que o Banco Central faz, que é o que o professor Nelson falou aí, é importante que o Banco Central seja independente para fazer isso. Sendo independente, ele tem mais flexibilização para administrar esse processo, que não é fácil, que não é uma coisa simples, né? A gente pensa assim, não é. É uma coisa complexa, né? E tem muito especulador nesse meio aí, gente que faz essa jogada aí só para ganhar dinheiro, né? Isso é muito complicado. Bom, gente, não sei se o professor Nelson tem mais alguma coisa. Se tiver, por favor, professor. Basicamente, eu concordo aí com o que você falou e eu acho que é bastante rico.
isso dá o grau de importância da gente estar estudando isso, né? É muito importante. Exatamente. Mesmo sendo engenheiros de produção, você na vida profissional de vocês, vocês vão lidar com isso daí direto. Não há possibilidade de vocês fugirem desse assunto. Então, É, muita atenção, tentem aprender tudo isso daí, porque esse daí vai ser o seu alimento diário. muito bem. É isso mesmo, gente. Então tá, aí eu estou testando aqui, como vocês viram, eu até falei aqui com o professor Nelson, estamos testando aqui o Teams, mas eu acho que está dando certo, né? Não teve muita oscilação, acho que funcionou legal. Da outra vez o RNP, eu acho que deu umas oscilaçõezinhas, sabe, Nelson? Você não estava, mas teve algumas oscilações e perdi. Eu acho que aqui é mais estável essa rede, essa plataforma. Então, de repente, a gente vai. E esse semestre eu acho que eu vou com o Teams até o fim, até para aprender melhor a trabalhar com ele. E eu agradeço vocês aí a participação, até desculpe, né? Se vocês tiverem alguma pergunta aí, né?